o filho de Quis. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? O filho de Quis. 1 Samuel 10, versículo 11. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, é um homem aparentemente humilde e ponderado. Busca por montes e vales durante 3 dias as jumentas perdidas de seu pai, e não as achando, sente-se preocupado ante a possibilidade de ele se impacientar com sua longa ausência. Vem, voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflige por causa de nós, diz ele ao seu moço. Sendo de elevada estatura, sente-se todavia pequeno aos seus próprios olhos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Na realidade, quando é visto entrar na sua esfera de ação, o juízo que dele se faz não pode deixar de ser muito favorável. Israel, em peso, assim julgou. Aquele extraordinário rapagão agradava tanto aos seus olhos, sempre ávidos por julgar, segundo as aparências, que não hesitou um momento em soltar o brado jubiloso. Viva o rei! Acabavam, porém, de tomar uma decisão muito triste, extremamente grave e solene, pois rejeitaram o Senhor, sendo ele o seu rei. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel havia envelhecido e seus filhos, constituídos por ele juízes sobre Israel, não andavam nos seus caminhos, antes se inclinavam à avareza e pervertiam o juízo. Repetia-se desta forma, por assim dizer, a triste história dos filhos de Eli. No mundo, os novos são os diretos sucessores dos velhos. Por isso, as suas múltiplas atividades não são interrompidas. A velhice, a invalidez e até mesmo a morte são outras tantas oportunidades para os novos tomarem as responsabilidades que, mais cedo ou mais tarde, terão de assumir. Mas o povo de Deus não é chamado para adotar preceitos ou fórmulas humanas, e muito menos racionais. Moisés, o condutor do povo terrestre de Deus, podia nomear o seu sucessor, mas tinha de o fazer segundo determinação divina, não por sua própria iniciativa ou livre vontade. O profeta Eli, sendo já muito velho e ouvindo tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, pois era muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, não os repreendeu. Por outro lado, Samuel, estando já velho, elegeu seus filhos, dados à avareza e à perversão do juízo, juízes sobre todo Israel. O homem falha em tudo e em toda a parte, quer as suas vantagens sejam grandes ou os seus privilégios vastos, só pode mostrar falhas e pecado. Noé, o novo cabeça da terra purificada com o juízo de Deus, embriaga-se. Israel mal recebe a lei, faz o bezerro de ouro. Nadab e Abiú, filhos de Arão, trazem nos seus incensários fogo estranho à presença do Senhor, no próprio dia da instituição do sacerdócio. Salomão volta-se para a idolatria, arruinando consequentemente o seu reino. E Nabucodonosor faz uma estátua de ouro e persegue os servos do Deus vivo e verdadeiro. A Igreja de Deus, não obstante estar na terra, é celestial. Nela ninguém tem nem pode ter direito algum de sucessão. A ideia sustentada por muitos de que o servo de Deus deve pensar de antemão em nomear o seu sucessor não tem base na palavra de Deus
e só pode ser considerada como o fruto de uma mente carnal e obscurecida. O povo pediu então um rei a Samuel. Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. O Senhor aqui foi posto à parte. Ouve a voz do povo, disse o Senhor a Samuel, em tudo quanto te disserem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, e a outros deuses serviram. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Bendito seja para sempre o seu santo nome em juízo. Ele lembra-se de misericórdia. Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós, disse-lhes então o profeta. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os apetrechos dos seus carros, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. 1 Samuel 8, versículos 5 a 18. Que solene e misericordiosa advertência, mas o povo já não estava em condição de poder compreender os avisos misericordiosos de Deus. Assim acontece sempre que a palavra de Deus é menosprezada. Mas não haverá sobre nós um rei, como tem todas as nações, respondeu unanimemente o povo obstinado. E Deus deu-lhes por fim um rei na sua ira. Oséias 13, versículo 11. Saibamos não só fazer as coisas que lhes são agradáveis, mas pedir o que convém. Ainda assim tivesse Saul procedido sabiamente e guardado os mandamentos que o Senhor lhe havia ordenado, e o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Mas Saul era o rei eleito pelo povo, e nisso estava toda a diferença. Se o povo havia rejeitado o Senhor, ele fazia o que parecia mal aos seus olhos e desobediência aos seus mandamentos. Os sacrifícios só podiam ser oferecidos pelos sacerdotes da descendência de Arão. Números 16, versículo 40. Todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo sacrifícios. Hebreus 10, versículo 11. Mas Saul intrometeu-se no sacerdócio, menosprezando a ordem estabelecida por Deus, e ofereceu um holocausto. 1 Samuel 13, versículo 9. Que fizestes? Perguntou-lhe então Samuel. Havia, sem sombra de dúvida, nesta simples interrogação, um propósito definido de o levar a reconhecer a gravidade do ato que acabava de praticar. Porém, em vez de confessar o seu pecado e aproveitar a ocasião que se lhe deparava para voltar para Deus, ele procurou justificar-se. Tu não vinhas nos dias aprazados, e violentei-me e ofereci um holocausto. Samuel fora, no parecer de Saul, o culpado do mal que ele próprio cometera, visto que não viera a Gilgal nos dias aprazados. Não o disse abertamente, mas pensou-o. O coração inclinado ao mal recorre sempre aos mais inconcebíveis argumentos para se justificar. Em Gênesis 3, vemos Adão atribuindo a culpa da sua vergonhosa queda às circunstâncias em que Deus, em seu infinito amor, o havia posto,
e deste modo indiretamente ao próprio Deus. Este tem sido sempre o método do pecador. Toda a gente e todas as coisas são criticadas, exceto o próprio eu. Como poderia um holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, ser aceito em flagrante desobediência à palavra de Deus? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Salmo 51, versículo 17. É uma coisa verdadeiramente maravilhosa servir o Deus vivo e verdadeiro, mas que exige, além de reverência e santo temor, implícita obediência à sua palavra e completa separação do mal. De todo o mal, entenda-se, intentar servi-lo em detrimento desses requisitos é incorrer no seu desagrado e preparar de antemão o caminho do fracasso. A idiotice de Saul custou-lhe o seu reinado. Agora não subsistirá o teu reino. Que este ato judicial do governo divino sirva de lição a todos os que, por sua conduta ou por suas palavras, mostram julgar que Deus pode sancionar o mal. Havendo recebido o mandato de executar o juízo de Deus sobre os amalequitas, como se comportou Saul? Deu ouvidos à voz do povo, mas não deu ouvidos à voz do Senhor. 1 Samuel 15, versículos 9 e 24. Poupou o rei de Amaleque e o melhor do despojo, com o pretexto de o oferecer ao Senhor. O pretexto de oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor, a ausência de Samuel, a pressão que sobre si exercem os filisteus, o desejo de agradar ao povo, tudo serve para procurar justificar as suas constantes transgressões aos mandamentos de Deus. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, diz Samuel, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Mas Saul é insensível, nada consegue despertar o seu coração empedernido, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. A forma como mais tarde veio a perseguir todos os adivinhos e encantadores faz-nos supor que já então considerava justamente abominável o pecado de feitiçaria. De resto, ele não podia ignorar os mandamentos do Senhor a esse respeito. Deuteronômio 18, versículos 9 a 14. Daí a comparação entre a rebelião e o pecado de feitiçaria. Mas nem mesmo assim este homem infeliz cai em si. Pelo contrário, escuta com constrangedora apatia, senão com pecaminoso desinteresse, e a palavra do Senhor por intermédio do profeta. Mas este irá até o fim, não deixará de expor tudo quanto o Senhor lhe dissera a respeito de Saul, até que este fique de todo inexcusável. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, sim, Saul parece ceder à sua obstinação. Não quer perder de modo nenhum o reino. Lutará contra tudo e contra todos, por todos os meios possíveis para o conservar. Ouvirá as palavras aterradoras de Samuel. O Senhor tem dado o reino ao teu próximo, melhor do que tu. Dirá publicamente a Davi: bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Capítulo 23, 1 Samuel, versículo 17. E não obstante, não hesitará em recorrer às medidas degradantes no intuito insensato de se manter no trono. Luta contra Deus, porque ele tem domínio sobre os seus reinos, sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. O verdadeiro Saul revela-se
por fim, ou melhor, é traído pelo seu enganoso coração. Pequei, eis a sua confissão, mas seguem-se logo os argumentos para justificar o seu pecado. Temi o povo. O povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito, para o oferecer ao Senhor teu Deus. Essas palavras estão calculadas para dar uma resposta satisfatória a Samuel e justificar, consequentemente, a sua má conduta. Ninguém contestará que só o melhor do despojo poderia ser oferecido ao Senhor, assim como ninguém ousará duvidar de que um bom rei terá sempre o receio de não agir senão para o bem do seu povo. Saul, o homem do povo, sabia, no fim das contas, articular palavras e construir frases perfeitamente adequadas às circunstâncias e aparentemente incontestáveis. Simplesmente ele esquecia, ou pretendia esquecer, o fato de que, neste caso, não deveria haver nenhum despojo. E quanto a temer o povo, isso não era razão para ceder aos seus desejos pecaminosos. Com efeito, era o povo que desde o princípio do seu reinado temia Saul. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 7. E não Saul quem temia o povo. Não temeu de modo nenhum o povo quando mais tarde perseguiu a Davi como quem persegue uma perdiz nos montes, a quem todo o povo amava. 1 Samuel 18, versículo 16 e capítulo 26, versículo 20. E não o temeu quando mandou matar a sangue frio 85 sacerdotes do Senhor e todos os habitantes da cidade de Nob, desde os homens até as mulheres e desde os meninos até os de mama. 1 Samuel, capítulo 22. Não existe realmente nesta confissão um mínimo indício de verdadeiro arrependimento ou desejo de se voltar para Deus. Pelo contrário, é uma miserável mistificação para sair airosamente da situação embaraçosa, ou melhor, pecaminosa, em que se encontra e conservar a amizade de Samuel. Não é o sentimento de haver ofendido a majestade divina que o preocupa, mas o receio de perder a sua reputação. Neste ponto, Saul não ficou só. São numerosos os que não obedecem a toda a verdade de Deus, devido às suas próprias conveniências, contanto que daí lhe possa advir alguma miserável vantagem material ou pessoal. O homem fará de boa mente profissão religiosa. Os Balaão, os Simões, os Félix e outros que tais têm existido em todos os tempos. Pequei, diz Saul, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para adorar o Senhor teu Deus. Venerado, engrandecido, tratado com honra e respeito por todos com fundamento precisamente no fato de haver desobedecido a palavra de Deus. Mas tal era o filho de Quis, Saul, rei de Israel. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Essas palavras deixariam estupefato o coração crente, se nós não conhecêssemos os nossos próprios corações nécios. Saul adorou o Senhor enquanto ao mesmo tempo o balido de ovelhas e o mugido de vacas se faziam ouvir em redor de si como prova esmagadora do seu pecado. Mas a benignidade de Deus é para sempre. Ele é tardo em irar-se e grande em misericórdia. Embora tenha de exercer o juízo do seu governo, quer no mundo, quer na sua casa, Saul pôde manter-se no trono ainda muito tempo e ter, portanto, a oportunidade de voltar para Deus. Desgraçadamente, porém, persistiu em fazer o que era mal aos seus olhos, e por fim, nada mais havia a fazer senão dar o reino ao seu próximo, melhor do que ele. A par do egoísmo e altivez que caracterizaram todo o decurso da existência de Saul, sobressai de um modo impressionante a sua
própria e indomável vontade. A ninguém escuta, a nada atende, não cai em si, fecha os olhos à realidade e os ouvidos à verdade. E quando Deus lhe não responde, pois Deus não ouve a pecadores, João capítulo 9, versículo 31, e não há profeta em Israel que possa valer-lhe. Consulta uma pitonisa, então. Coloca-se, por assim dizer, nas mãos do diabo, fazendo o que não era permitido pelo Senhor. Deuteronômio 18, versículo 14. Triste exemplo de egocentrismo. Por fim, na Batalha dos Montes de Gilboa, depois de ter visto com os seus próprios olhos a derrota completa do seu exército e a morte de seus filhos, Jonatas, Abinadab e Melquisua, num insensato ímpeto desesperado, lançou-se sobre a sua própria espada, suicidando-se. Na verdade, à semelhança de Samuel e de Davi, não podemos deixar de sentir pena deste homem tão privilegiado, cujo fim não podia ser senão em glória. 1 Samuel 15, versículo 35. FHS.